Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Vivi. E hoje eu vim falar sobre um tema bastante conhecido na Bíblia, que é sobre o tempo está próximo e como nós devemos estar preparados quando o Senhor vier nos buscar. A palavra se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. Então ele está falando que a gente tem um certo tempo diante dessa terra, isso a gente já sabe, né? Não é mais para a gente viver satisfazendo a vontade da nossa carne, ou seja, pecando. Nesse tempo que está sobrando para a gente viver sobre essa terra, não é para a gente usar ele fazendo coisa errada, seguindo as nossas próprias vontades, alimentando o nosso ego, mas sim para nós utilizarmos o tempo que nos resta para fazer a vontade de Deus. E lá no versículo 7 ele vai falar assim: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Então a gente já tem aí vários indícios de como nós devemos nos comportar. A gente precisa realizar a vontade de Deus e não realizar a vontade da carne, porque nem sempre aquilo que a gente acha que a gente quer, que é o melhor pra gente, realmente vai ser o melhor pra gente. Tudo bem aí? Ai, gente, eu gravo com a minha filha, que não tem quem cuide dela, então eu fico com ela, deixo ela sentadinha ali, dá até pra ver o pezinho dela aqui, ó. E aí ela fica querendo falar, tá rindo bem ali, ó. Meu Deus do céu! Ela fica bem ali, enquanto eu gravo. E ele fala pra gente ter bom senso, não é, gente? A gente precisa de bom senso pra lidar com as pessoas, pra lidar com as nossas próprias decisões. O bom senso, ele é muito importante na nossa vida pra gente não ser sem noção, não falar coisas inapropriadas, não tomar atitudes erradas. E ele fala pra gente vigiar em oração. Então a gente precisa estar em constante oração e vigiando também, justamente porque o inimigo, né, o diabo e a gente mesmo está sujeitos a cair em tentação, a fazer coisas erradas. E pra gente não fazer coisas erradas, a gente tem que estar orando, conversando com o nosso pai e estar vigilante. Epa, não posso fazer isso, ei, não é dessa forma. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, ou seja, acabado, exterminado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Ou seja, se tudo vai acabar, se esse mundo vai ser aniquilado, as pessoas serão aniquiladas, como é que a gente tem que ser quando isso acontecer? Como é que a gente tem que estar preparado quando o Senhor vier buscar a sua igreja? Aí ele vai dizer: pessoas que vivem em santidade, né? Santidade não é naquele sentido de que, eu nunca peco, eu nunca erro, eu nunca desobedeço a Deus, eu nunca vacilo. Mas é a gente não viver no pecado, na constância do pecado, e a gente admitir que a gente errou, que a gente pecou, e não praticar mais aquele ato, não praticar mais aquela ação. E procurar, sim, se esforçar para fazer aquilo que é correto diante de Deus. Mais outra coisa que ele fala no versículo 14: por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos, é esforço, né? Esforçai-vos para que sejais encontrados por ele, ele quem? Por Jesus, que é ele que vem nos buscar, né? Em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Então, livres de corrupção, livre das trevas, livre de qualquer pecado, de qualquer ação, de qualquer conduta que possa nos incriminar. Uma outra questão que muitos pensam assim: se o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer, pra que eu vou me esforçar, né? Pra que eu vou fazer o bem? Pra que eu vou fazer o certo se a gente vai morrer? Nada disso vai adiantar. Não é assim que a gente tem que pensar. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: ora, o mundo passa, ou seja, o mundo acaba, ele vai acabar. As pessoas morrem, vem outra geração, aquela geração morre, vem outra geração, e assim vai até o Senhor dizer chega, né? Assim como a sua volúpia, que aqui está interligado ao prazer excessivo. Pode ser tanto no sentido sexual quanto qualquer prazer, né? O prazer pelo mundo, o prazer em fazer o mal, o prazer em prejudicar o próximo, o prazer em fazer sua própria vontade. Então, tudo isso, ele vai passar, vai acabar. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a Deus, ele permanece para sempre, ele permanece eternamente, ou seja, é uma promessa, né? Uma palavra viva para aqueles que obedecem a Deus. Essa foi a mensagem de hoje, que está falando a respeito de como nós devemos estar preparados, né? Como eu falei, fazer a vontade do Senhor, não fazer a vontade da carne, vigiar, ter bom senso, orar, viver em santidade, viver em piedade,
que é o amor, né? A gente ter compaixão das pessoas, a gente ser encontrado em plena paz, sem mácula, livres de culpa diante do Senhor e permanecer fazendo a vontade do Senhor até que Ele venha nos buscar. Então isso é a palavra do Senhor que está dizendo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscrever nesse canal e beijo!